Boa, Flávio. Bom, e agora o Café com a Gazeta do Povo tem o prazer de receber o deputado federal Biratã Sanderson, ele que é do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, e uma das pautas que vamos conversar com o parlamentar é a questão da representação, que ele ingressou no Tribunal de Contas da União e o TCU abriu investigação sobre os gastos públicos no Fórum de Lisboa 2026, popularmente conhecido como Gilmar Palusa. Aliás, essa é uma pergunta, né, que a gente sempre se faz aqui, de quem financia esse tipo de coisa. Aí fala assim, não tem dinheiro público. Tá bom, agora a gente vai descobrir, porque finalmente um tribunal de contas resolveu se debruçar sobre esse tema. Mas para além disso, tem muitas das vezes empresas que patrocinam fóruns como esse. Só que são empresas, evidentemente, da iniciativa privada, de N setores, que têm processos aonde na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, que são julgadas pelos protagonistas deste fórum. Então, assim, tem uma série de questões, mas a gente sabe que nosso STF, essa história de conflito de interesse, Guilherme, isso aí não existe. Né? Enquanto a gente conecta aqui o Sanderson para conversar com a gente, essa história não existe, não nos pertence. Sanderson, deputado, bom dia, bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo. Bom dia, sempre uma satisfação falar com a Gazeta do Povo. E eu estava ouvindo o seu comentário aí, análise, é exatamente isso. O descaramento de algumas autoridades públicas chegou a tal nível que só mesmo uma apuração rigorosa, uma apuração dura, uma apuração imparcial, para verificarmos quem está usando da sua função pública ou do seu cargo público para fazer tráfico de influência, para fazer politicagem, para fazer relações políticas, quando esses cargos, eu me refiro aqui a juízes, parlamentares, ministros da Suprema Corte, que detêm essas funções justamente para defenderem a legalidade e defenderem os princípios constitucionais. Essa questão lá do tal de Gilmar Palusa, que é o Fórum Jurídico de Lisboa, que vai a 7 mil quilômetros de Brasília para discutir o Brasil, isso precisa acabar. Nós não podemos que autoridades públicas, independente de ter recursos, porque o simples fato de autoridades brasileiras investidas em cargos saírem do Brasil para irem lá na Europa falar sobre o Brasil, isso para mim já é desvio de finalidade. Deputado Sanderson, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Café com a Gazeta. Flávio Morgenstern aqui. Eu queria fazer uma pergunta a respeito também. Temos sempre essa questão, né, sobre os gastos que o senhor está apontando aí muito bem. Mas eu queria saber se, além de tudo, a gente vai conseguir algum dia punir essas pessoas, pelo menos começar uma investigação sobre essas pessoas, pelo próprio fator do que elas fazem no Gilmar Palusa, porque mesmo que 102% do dinheiro fosse privado, é um absurdo vermos juízes e empresários, já teve empresário preso na Lava Jato, solto pelo Gilmar Mendes, que foi palestrar no Gilmar Palusa, né, falando sobre créditos de carbono, fazendo negócios sobre o Brasil, definindo o futuro do Brasil em Lisboa, fora de nós, e sem nenhuma representatividade. Ninguém votou no Gilmar Mendes, no Alexandre de Moraes, em qualquer uma dessas pessoas, para definir o futuro do Brasil a portas fechadas, batendo a porta na cara até dos portugueses, como foi o caso do Sérgio Tavares, né? E definindo o futuro do Brasil por nós lá de Lisboa. Algum dia a gente vai conseguir fazer isso, além da questão do financiamento? Se nós conseguirmos melhorar e qualificar o perfil dos parlamentares federais, nós vamos conseguir sim. Agora, precisamos melhorar tanto Câmara quanto Senado Federal, o Congresso Nacional, porque o Congresso é que nós vamos conseguir reformar a legislação. Nós temos alguns conselhos que foram criados pós-88, eu me refiro aqui, por exemplo, ao CNJ, ao CNMP, que foram criados justamente para serem os ouvidos da sociedade brasileira. São os
de controle externo dessas instituições representando a população brasileira. Só que, eu falei aqui CNJ e CNBP, mas tem outros órgãos. Eles, por uma série de razões, porque foram aparelhados, porque foram tomados pela politicagem, não cumprem seus papéis. E aí, essas prevaricações todas são corriqueiros, né? São corriqueiras os tráficos de influência, essas figuras não republicanas movem montanhas para assumir esses cargos. Refiro-me a qualquer cargo nos tribunais superiores, não é só o STF, STJ, tribunais regionais, próprios tribunais de contas da União e dos estados. Então, quando nós atingirmos esse estágio, e eu acho que nessas eleições agora de outubro, nós podemos dar uma boa resposta à sociedade brasileira, aprimorando o nível de qualificação ética e de honradez daqueles que venham ocupar a partir do ano que vem o Congresso Nacional. Sinceramente, não consigo enxergar. Se nós continuarmos com esse perfil que está hoje, que vigora hoje no Congresso, hoje, 2026, nossas chances são muito pequenas, porque há muito tempo o STF, ou ministros do STF, vem abusando. Não é de agora. Eu me recordo de decisões teratológicas dadas por ministros do STF há 20 anos. Então, 20 anos são 2 décadas. E, de lá para cá, nenhuma medida foi adotada pelo Congresso Nacional, com a do CNJ em 2005 também nada foi feito. Agora mesmo, eu fiz uma representação, faz uns 3 meses mais ou menos, ao CNJ, pedindo que o CNJ apurasse, investigasse 2 ministros do STF. Gilmar Dias Toffoli, em relação àquele episódio lá do resort, e Alexandre Moraes, em relação àquele contrato de 129 milhões que teria sido efetivado com a mulher desse ministro do STF. Qual foi minha surpresa? O CNJ me respondeu dizendo que realmente o CNJ foi criado por uma emenda constitucional em vigor desde 2005 para fiscalizar as decisões, mas as posturas, os comportamentos de magistrados, mas juízes do STF não estariam nesse escopo de investigação. Apenas juízes comuns, juízes de primeiro e segundo grau, magistrados do STF, seriam apenas fiscalizados pelo Senado. E ainda faz a referência apenas em questões que não digam respeito a decisões judiciais. As decisões judiciais de ministros do STF são inapeláveis hoje no Brasil. Não tem a quem recorrer. A decisão deles, segundo o ordenamento jurídico atual e segundo o entendimento do CNJ, nem mesmo o Senado pode mudar decisão judicial de ministro da Suprema Corte. Pode acontecer do Senado abusos cometidos por ministros do STF, abuso de autoridade, envolvimento em corrupção, desvio de finalidade, prevaricações, tráfico de influência. Isso, segundo o CNJ, caberia ao Senado Federal fazer. Aí fica a pergunta, então, se o CNJ, criado constitucionalmente para fazer o controle externo do Poder Judiciário, inclusive ministros do STF, que são juízes, não cumpre esse papel, qual é a razão de existir do CNJ? Queimar dinheiro público? Torrar dinheiro? Servir para acomodar apadrinhados políticos? Só serve para isso. Pelo que consta, nós hoje temos esse tipo fazendo apenas figuração, quando não há espaço nessa altura do campeonato para desperdício de dinheiro, não há mais espaço para passarmos pano sobre aqueles que teriam a missão, teriam não,
tem a missão de proteger a sociedade, proteger os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da transparência, enfim, e que, por culpa unicamente do Congresso Nacional, a culpa disso tudo está no Congresso Nacional, que ou tem que melhorar a legislação ou tem que fazer cumprir a legislação atual. Não fazem nenhuma e nem outra. E por isso eu estou apostando, nós estamos apostando muito nesta renovação que pode acontecer agora em outubro desse ano. Pode acontecer. Se vai acontecer, isso nós vamos ver ali na frente. O senhor aqui, Guilherme Oliveira. Deputado, sei que o senhor é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Aliás, um estado que temos nomes muito fortes da direita exatamente para essa renovação que o senhor e toda a nossa sociedade, pelo menos a parte que pensa pelo bem do Brasil, deseja. Tem o senhor pré-candidato ao Senado, temos também Marcel Van Hatten, temos para pré-candidato ao governo o Zucco. Como é que o senhor espera? Qual a esperança que o senhor tem para outubro no estado do Rio Grande do Sul, deputado? Nós estamos, Guilherme, bastante otimistas, olhando para um panorama que, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, é bastante difícil. Economia ruída, nós temos no Rio Grande do Sul a questão dos produtores rurais que estão em petição e miséria, 5º ano consecutivo que a safra é frustrada, seja por seca ou por enchentes. 5 anos consecutivos. Os produtores do Rio Grande do Sul, que sempre tiveram muita tradição e muita potência, pujança econômica, hoje estão quebrados. E isso tem movido uma onda de indignação dentro do Rio Grande do Sul, porque não é só o setor primário lá, a produção primária, a produção agrícola, que vem sofrendo. O comércio parou. Porque quando um segmento para, como é o caso do setor primário, os demais setores também param. O comércio gaúcho está parado. E esta indignação tem aflorado ao ponto de as pessoas exigirem, não é opção, né? Não é nem solicitação, eles estão exigindo modificação da representação no Senado Federal do Rio Grande do Sul, porque os Senados representam os estados. E hoje a impressão é de que o Rio Grande do Sul está sem Senado. Tem um Senado para fazer a cobrança e para buscar atenção para o Rio Grande do Sul. E essa atenção poderia vir do governo federal. Nós temos aqui um projeto de lei, de número 5122 de 2023, da chamada securitização, que libera algo em torno de 40 bilhões para linhas de crédito. Isso não é fundo perdido. São linhas de financiamento para que o produtor rural gaúcho possa saldar ou liquidar suas contas e voltar a produzir. E o governo federal faz o quê? Nada. Não ajuda, ou melhor, atrapalha, tem sido insensível nessa questão, botou a tropa de choque no Senado para sentar em cima do projeto. O projeto já está parado no Senado há 1 ano, e a informação que tivemos agora é de que o Palácio Planalto vai orientar os senadores governistas a votarem contra esse projeto no Senado. Então, esta indignação toda da população sul-rio-grandense faz com que as nossas responsabilidades, a minha, do meu parceiro de jornada para o Senado, Marcel Van Hatten, do próprio Zucco, que vem ao governo do Estado, nossas responsabilidades aumentaram muito de tamanho. Nós estamos conscientes de que precisamos mudar esse quadro. E vai ser aqui em Brasília. Nós temos que articular, buscar um protagonismo que o Rio Grande do Sul já teve, não tem mais, e a partir disso, mudando o cenário econômico, mudando este teatro trágico que tomou o Rio Grande do Sul, que foram 2 enchentes, que tomou 3/4 do estado. Nós estamos até hoje com pessoas morando literalmente debaixo de ponte. Centenas de empresas que fecharam não abriram mais até hoje. Alguma coisa, nós, representantes
da população gaúcha precisamos fazer aqui em Brasília. E é sobre isso que nós estamos tratando e é sobre isso que a população gaúcha tem tratado, buscando e olhando já para o processo eleitoral agora de outubro deste ano. Bom dia, deputado. Aqui Fabiana Barroso, São Paulo falando. Deputado, primeiro eu quero aí agradecer o trabalho feito em relação a essa denúncia do Gilmar Palusa, mas eu queria voltar no Conselho Nacional de Justiça, porque existe uma resolução no Conselho Nacional de Justiça que permite que o juiz, ele quando vai fazer uma sentença, ele coloca a questão de gênero. O que a gente viu aí no caso do Henri Borel, aquela juíza, tem uma resolução do CNJ que permite aquilo. Só vou deixar a título de informação para o senhor posteriormente pensar a respeito, porque acho que é uma informação positiva. E falando aqui do Gilmar Palusa, me parece que o Hugo Motta voltou com uma missão, que é de censurar, eles falam regular as redes sociais. Novamente, o ministro Alexandre de Moraes falou fortemente em relação aqui, olha, temos que controlar, né, nacionalmente, basicamente dizendo, eu já consegui, já fiz isso com uma rede social, agora coloco isso para o mundo inteiro. Então, queria saber do senhor se já houve alguma proposta aí do Hugo Motta, se existe esse trabalho aí nessa semana na Câmara dos Deputados, como é que estão as coisas em relação a essa semana, os trabalhos aí que vocês precisam, inclusive aí do apoio da população. Pergunta ou manifestação, eles vêm tentando há muito tempo regular, entre aspas, mas na verdade é calar a população brasileira, que até talvez 2 décadas atrás a população não tinha voz. Com a chegada das redes sociais, a classe política, o sistema ficou acuado, e hoje está acuado. Não fosse, aliás, esta democratização da comunicação e da informação através das redes sociais, Bolsonaro não teria sido presidente da República, eu mesmo não chegaria à Câmara dos Deputados, dezenas de outros deputados e senadores nossos que estão aqui hoje na oposição, movimentando positivamente a política, não teriam chegado ao nacional. Então, o sistema, que precisa acomodar as suas capivaras, está alucinado para nos calar. Não vão conseguir. Já tentaram outras vezes. É óbvio que o presidente da Câmara e o próprio presidente do Senado receberam essa missão agora no Gilmar Palusa. O ano passado teve também uma edição lá dessa pouca vergonha lá em Portugal. Nós conseguimos barrar com o apoio da população, com o apoio das redes sociais. Alexandre de Moraes tentou calar Twitter e calou o Twitter. Nós ficamos um mês inteiro sem Twitter no Brasil. Foi o único país do mundo em que o Twitter foi calado por 30 dias. Isso é próprio de regimes ditatoriais, autoritários, totalitários. E aí, quando os Estados Unidos se manifestam contra, a soberania nacional brasileira não pode ser atingida. O que eles estão atingindo é a democracia brasileira. E aí tem que vir um órgão, um governo americano ou um governo estrangeiro que se manifesta para proteger pessoas jurídicas deles e para proteger a população norte-americana, não é para proteger a nossa população, mas indiretamente essas ações dos Estados Unidos respingam aqui nessas figuras como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, etc. As tentativas, Fabiana, só vão para nós conseguirmos renovar Câmara e Senado ao ponto de elegermos um presidente do Senado que não se submeta a esses caprichos do sistema, ao ponto de nós conseguirmos eleger, e vamos eleger, se Deus quiser, um presidente do Senado que tenha coragem, altivez e respeito à sociedade brasileira para pautar, por exemplo, impeachment de ministro do STF, que vem abusando já há muito tempo e agora com envolvimentos flagrantes em corrupção e que precisam de uma resposta da sociedade. Essa resposta virá dentro da lei, dentro da Constituição, a partir de processo de impeachment que, se Deus quiser, eu estou otimista, acontecerá a partir de 2027 com o Senado da República renovado.
Deputado Sanderson, a gente agradece demais a participação do senhor aqui no Café com a Gazeta do Povo e, claro, estaremos sempre à disposição também na Gazeta do Povo. Obrigado, deputado. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns à Gazeta do Povo pela informação idônea, jornalismo que eu admiro, e parabenizo vocês por manterem-se sempre buscando a verdade acima de tudo. Parabéns. Te agradece, deputado, e assim